Olá pessoal, aqui é o professor Valdivino, sétimo ano, Geometria, segundo bimestre. Meninos, eu vou agora postar para vocês as correções dessas 2 semanas para trás, ok? Lembrando que na nossa aula, né, tem tanto tempo que não estamos presencial que de repente você já até esqueceu o dia da nossa aula, é toda segunda-feira, tá? Toda segunda-feira. Então não esqueçam que agora eu estou fazendo, vou postar agora as correções das 2 semanas passadas, porque normalmente eu dou 2 aulas de conteúdo e depois eu posto as correções dos exercícios, porque cada aula tem lá uma folha de exercício, ok? Não é nada tão massacrante, mas eu espero que vocês tenham feito. E alguns já me enviaram, outros não me enviaram, e eu quero que vocês façam as correções aí nos seus cadernos, tá? Aqueles que já me enviaram, eu já olhei, já dei ok, parabenizei, e assim eu vou contabilizando, tá, pessoal? Um detalhe eu quero deixar claro para vocês. Tem alunos que espera eu postar as correções para depois eles me enviarem. Eu já percebi isso. Pessoal, se você postar isso, se você estiver pensando por esse caminho, você vai ter uma nota. Você não vai ser punido, só que a sua nota vai ser mais baixa. Aquele aluno que faz primeiro, manda para eu corrigir antes de eu postar as correções, é claro que a nota desse aluno vai ser mais alta. Agora, aquele que só envia para mim depois de eu já devolvido as correções, você vai ter uma nota pelo seu trabalho, só que a nota vai ser mais baixa, ok? Então, eu quero deixar bem claro isso nos vídeos, para depois vocês me dizerem, professor, eu fiz e você me deu nota baixa. A nota é devido ao comprometimento de vocês. Fez o exercício, mandou para mim, e eu corrigi, devolvi o ok para vocês. E da segunda semana, do mesmo jeito, corrigi, mandei o ok. Aí na terceira semana eu posto as correções. Tem aluno que só manda para mim depois que eu posto as correções. Tudo bem, eu vou acatar o seu trabalho, vou considerar, só que a sua nota vai ser mais baixa, beleza? Então é só isso que eu quero deixar claro nesse vídeo. Continue estudando e fazendo as atividades, parabenizo aqueles que já me mandaram, e mesmo aqueles que ainda não me mandou, que vai receber agora as correções, deixa tudo registrado no seu caderno. Manda para mim e deixa registrado, beleza? Então vamos lá, sétimo ano. Sétimo ano, como você já sabe, aqui o professor Valdivino, aquela pessoa que você está morrendo de saudade, mas estou aqui para alegrar seu dia. Pessoal, é o seguinte, esta primeira postagem da nossa aula é referente ao conteúdo de classificação dos ângulos e posições das retas, tá? Então você viu, se você for lá na videoaula vai estar lá, classificação dos ângulos e posições das retas. Então esta primeira lista de exercício foi exatamente desse dia. Ela foi postada na semana que vai do dia 18 até o dia 22. Sabendo vocês que a nossa aula foi dia 18, então, tá? Então, é esse exercício. Então, vamos lá, pessoal. A primeira questão que diz para nós, referente ao exercício, eu espero que vocês aí estejam acompanhando. Eu tenho aqui eles anotados, eu vou mostrar para vocês como é que está os exercícios, né? Sétimo ano, maravilhosos. Olha aqui, ó. Tá aqui a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, ó. Classifique, veja bem, a primeira questão, ó, classifique cada um dos ângulos abaixo em agudo, obtuso, reto, raso ou côncavo. Lembrando vocês, pessoal, o que é cada um desses ângulos? O que é o ângulo agudo? O ângulo agudo é o ângulo que tem menor que 90 graus. Obtuso, maior que 90 graus. Reto, exato 90 graus. Raso, são aqueles ângulos que possuem 180 graus. E o côncavo, ele vai de 181 até 279 graus. Esse é o ângulo côncavo. É aquele que é maior do que 180, beleza? E aí eu te dei cada um dos ângulos. E aí eu sempre faço o meu gabarito antes, né? Para não ter correções e para o vídeo não ficar muito extenso. Então a primeira questão que nós temos é a seguinte. O ângulo de 91 graus. O ângulo de 91, ele passou de 90, não passou? Se ele passou de 90, ele é obtuso. Letra B. O ângulo de 181. 181, ele passou de 180, concorda? Todos que passam de 180 é o ângulo côncavo. 180, passou dele é o ângulo côncavo. Letra C, 320. 320 passou de 180, então também é um ângulo côncavo. Próximo ângulo, letra D. A letra D, ó, 90. 90 é exato o ângulo reto. Próximo que nós temos, a letra E. A letra E nós temos 180. 180 exato é o ângulo raso.
né, pessoal? Tá tudo na teoria. 65. 65 é o ângulo agudo. O 2 está abaixo de 90, então ele é o ângulo agudo. E 270 ele é o ângulo côncavo. Tá claro, pessoal? Isso aqui para vocês. Então eu quero que você escreva, né? Espero que você tenha feito isso, faça as suas correções aí. Questão 2. Classifica as retas como paralelas, concorrente oblíqua e concorrente perpendicular. Lembrando vocês que há uma diferença da concorrente oblíqua para a concorrente perpendicular. O que é paralelas? Paralelas são retas que não se cruzam e elas mantêm-se a mesma distância. Concorrente oblíqua é aquela reta que forma ângulos, mas que não seja de 90 graus. E concorrente perpendicular são ângulos exatos de 90 graus. E aqui eu tenho a letra A. Veja que você tem a reta A e tem a reta B. Lembrando vocês que reta é representada por letra minúscula. A distância de uma da outra é a mesma e elas são infinitas. Então, se elas não se cruzam, é paralela. Letra B. Olha aqui, ó, são concorrentes, porque elas se cruzam em apenas um ponto. Mas está vendo que vai formar ângulo de 90 graus? Formou o ângulo de 90 graus, ela é concorrente perpendicular. Pessoal, não esqueça. Como é que você fala, professor, como é que você sabe que ela forma ângulo de 90 graus? Porque ela desce em linha reta. Toda reta que tem um cruzamento em linha reta forma ângulo de 90 graus. Concorrente oblíqua. Por que concorrente? Porque ela se cruza em apenas um ponto. Por que oblíqua? Porque não desceu linha reta. Tá vendo que ela está inclinada? Oblicou, inclinou. Oblicou, inclinou. Próxima agora, pessoal, olha aqui, essa daqui os alunos me questionaram, tiveram dúvida nisso aqui. Pessoal, veja bem, essa reta, ela é reta A. Essa reta, ela é reta B. Vocês sabem que as retas são infinitas. Como é que eu sei que elas são infinitas? Pela pontinha da seta. Se eu prolongar essa reta aqui, ó, vou prolongar ela aqui, ó. Vocês concordam comigo que em algum momento ela vai se cruzar? E ela vai se cruzar em linha reta, concorda comigo? Então, isso aqui vai formar ângulo de 90 graus. Então, ela é perpendicular, beleza? Questão 2. Com base nas figuras, determine o valor em graus. Pessoal, em graus. Lá na teoria eu ensinei para vocês como é que você faz isso aí, tá? É muito simples. Primeiro você vai contar quantos ângulos, quantas divisões você tem aqui. Pensa numa pizza. E aí você vai contar as divisões. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ótimo. Então não esqueça vocês que embaixo eu vou colocar 8, o denominador. Não esqueça, pessoal, o denominador é a quantidade que eu fui dividido. E o numerador é a quantidade que eu comi. Por que eu falei comi? Porque eu estou falando da pizza. Olha quantos pedaços você pegou. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você pegou 5 oitavos. Só que, se você perceber no enunciado, ele quer isso em graus. Ele não quer em forma de fração. Ele quer em graus. Então, você tem que transformar. Veja bem, isso aqui não é uma circunferência completa? Uma circunferência completa, ela não vale 360? Toda circunferência completa, ela vale 360. Então, aqui você tem uma fração e aqui também você tem outra fração, porque quando não aparece o denominador, é o número 1. Aí você multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, 360 vezes 5 vai dar 1.800. Só fazer a continha aí no canto para vocês, tá? E 8 vezes 1, 8. Ao dividir 1.800 por 8, isso aqui vai dar exatamente 225 graus. Pessoal, então ele está dizendo aqui, ó, ele saiu daqui, ó, ele andou até aqui, ó. Ele está dizendo que tudo isso aqui, ó, esse pedaço todinho que foi comido, ó, tem 225 graus. Beleza, pessoal? Olha a próxima. A próxima foi dividida em 4 pedaços. Então, não esqueça, sempre o denominador, quanto foi dividido. Eu peguei 3, então 3/4, certo? Só que aí eu quero em graus, então você multiplica por 360. Multiplica em cima, multiplica embaixo. 360 vezes 3, pessoal, dá 1.080, tá? Dividido por 4 vai dar nada mais, nada menos que 270 graus. Tá ok, ó? Então, veja bem, ele saiu daqui, ó. Então, ele saiu daqui, ó. Ele andou 1 até aqui, depois 2 e 3. Então, ele andou 3 pedaços. Então, aqui é 270. Beleza? 270 graus. Próximo agora, pessoal. Eu vou dividir, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também dividi em 8 pedaços. Mas eu peguei quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei 6. É o mesmo raciocínio. Você multiplica por 360, tá? Multiplica em cima, multiplica embaixo. Vocês já estudaram frações. Multiplicação de frações. O que é multiplicação de frações?
você tem numerador e denominador vezes outra fração que tem numerador e denominador. Aqui não tinha o denominador, mas quando não aparece o denominador, é o número 1, tá lá. Quando você tem duas frações, entre elas uma multiplicação, você multiplica o de cima e multiplica o de baixo. Fazendo essa multiplicação aí, 360 vezes 6 vai dar 2.160. Dividido por 8, pessoal, vai dar nada mais, nada menos que 270. Beleza, pessoal? Continha todo mundo sabe fazer. Próximo agora, pessoal. Imagina os ponteiros de um relógio decorrido 6 horas. Qual é o ângulo formado por eles? 6 horas, viu, bonitões? Pessoal, o que eu fiz? Eu fiz aqui o desenho para vocês. Questão 4. Eu desenhei aqui um relógio. E aí eu coloquei lá o 12 lá em cima, tá? E o 6 aqui embaixo. Porque ele quer 6 horas. Então ele tá aqui, ó. Nesse patamar aqui, ó. Aqui é o centro da circunferência, então ele formou uma meia-lua. Se formou uma meia-lua, 180 graus, tá? Próxima, qual é o ângulo formado pelo ponteiro do relógio decorrido 9 horas? Também eu fiz aqui, pessoal. O que eu fiz? Eu peguei o relógio e aí eu coloquei 12, 6, 3 e 9. Só que ele vai decorrer assim, pessoal. Ele vai, ó, olha quantos pedaços. Ele andou tudo isso aqui, ó. Então ele saiu daqui, ó, esse pedaço aqui, ó. O relógio não anda nesse patamar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele andou tudo isso aqui, ó. Quantos graus ele andou? 270 graus. Tá ok, pessoal? Tá claro para todo mundo? Beleza. Continuando, 7º ano, só que agora a segunda lista, a matéria é ângulos congruentes, consecutivos, adjacentes e complementares, tá? Essa aula foi do dia 25, tá, pessoal? Foi do dia 25. Então vamos lá. Primeira questão que eu deixei para casa foi com base na figura abaixo. Então tá aqui a figura, tá? Linda, linda, linda. Determine o ângulo consecutivo e o ângulo adjacente. Bom, pessoal, eu já fiz meu rascunho aqui. Eu fiz ele bem passo a passo, pessoal. Eu peguei lá a figura, tá? Primeira coisa eu peguei a figura, o desenho lá para vocês. Então eu tenho a origem, aí eu tenho a semirreta C, semirreta B, semirreta A. E aí eu peguei os ângulos que eu consigo formar por isso aqui, ó. Então eu peguei COA, ó, COA. Outro que eu consigo pegar COB, ó, COB. Outro que eu consigo pegar BOA. Sabendo vocês que a do meio sempre é o ângulo, tá, pessoal? Por isso que vem com o chapeuzinho do vovô. Pronto, esses são os ângulos que eu consigo formar nessa figura, tá? Aí eu quero agora os consecutivos. Pessoal, vocês têm que lembrar do que significa os consecutivos. Consecutivos, lá na teoria eu deixei bem claro para vocês, pessoal. Bem claro para vocês o que são ângulos consecutivos. Vou ainda mostrar aqui para vocês. Ângulos consecutivos têm o mesmo vértice e um lado em comum. Tá? Isso é que é ângulo consecutivo. Tem o mesmo vértice e um lado em comum. Beleza. O que é o mesmo vértice? A origem. O lado são as semirretas, tá? Por exemplo, aqui, ó. COA. Ele tem o mesmo ângulo em comum, que é o O. E um lado em comum. Quem é o lado em comum a ele? Olha só. Entendeu, pessoal? Então, vamos agora analisar. O lado B, né? Então, vamos analisar aqui. O que você vai pegar agora? Eu vou pegar agora COA e o COB. Eu quero testar se isso aqui é consecutivo. Lembrando que para ser consecutivo tem que ter o mesmo vértice e um lado em comum. Então, só que você tem que fazer com cada um. Eu estou pegando esse e esse, ó, tá? Eu peguei COA, COB. Então, eu vou fazer com cada um. Então, você vai pegar COA. Aí, agora eu vou ligar, pessoal. Você vai pegar CO e depois OA. O que eu fiz? Eu peguei, ó, CO e OA. Beleza. Não dá para saber se é consecutivo ainda, porque eu tenho que fazer com outro. Então, agora eu vou pegar COB. Mesma coisa. Então, você vai pegar... Aí, você vai pegar CO, ó lá, ó, CO e o outro OB. Agora, você olha nos dois, pessoal, e veja se tem algum em comum. Se repetiu algum. Repetiu esse aqui, ó. CO e CO. Como repetiu, pessoal, veja que os outros são totalmente diferentes, ó. Como esses dois são iguais, então significa que eles são consecutivos. Porque tem o mesmo ângulo em comum e o mesmo lado em comum. Mesmo ângulo e mesmo lado. Vamos pegar o outro, pessoal? Qual é o outro agora? COA
e BOA. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer com cada um. Tem que fazer separado, viu, sétimo ano? Você vai pegar COA e aí vamos pegar ó, CO, para fazer a ligação, e o outro OA. Não dá para saber se ele é consecutivo ainda, tem que fazer com o outro, BOA. Aí você vai pegar agora BOA, que eu tô pegando isso aqui, ó, COA e BOA. Lembra que eu peguei os dois primeiros, que tá analisado aqui, depois eu peguei o primeiro e o último. Aí agora você vai pegar BO, boletim de ocorrência, né? E OA. Beleza, pessoal? Agora vamos ver se tem algum em comum. Olha aqui, ó. Esse é igualzinho a esse. Então, se são iguais os dois, então significa que eles são consecutivos. Tá claro, pessoal? Vamos testar o outro. Vamos ver o outro. Agora eu vou pegar COB e BOA. O que eu peguei? Ó? COB e BOA. Então vamos testar separadamente. COB. Aí você vai fazer a ligação COB. Não dá para saber ainda. Vai pegar o BOA, que é o outro lá, tá? O outro e fazer com ele agora. Então vai pegar BO e OA. Vamos ver se tem algo em comum, pessoal? Veja bem. Olha aqui, ó. BO. Se tem algo em comum, então ele é consecutivo. Agora vamos ver o adjacente, porque a questão tinha letra A e letra B. Ele pediu para você tirar o adjacente e o consecutivo. O que é o adjacente? O adjacente ele tem que ser consecutivo e não tem que ter nenhum ponto em comum. Ok, pessoal? O adjacente ele tem que ser o consecutivo. Você já sabe o teorema do consecutivo. E não pode ter ponto em comum. Então vamos pegar? Vamos testar o COB e BOA. Vamos ver? COB. Então vamos lá. Aqui, ó. CO e OB. Agora o outro. BOA. Então você vai pegar BO e OA. Ele tem que ser consecutivo. Olha aqui, ó. Consecutivo e consecutivo. Por quê? O mesmo vértice e o mesmo lado. Agora vamos analisar COB. Vamos lá na figura? COB. Ó, esse ângulo aqui, gente, que é o que ele está falando. Pessoal, entre eles tem algum ponto em comum? Ele tem o mesmo vértice e o mesmo lado em comum. Agora o outro, BOA, ó. BOA. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, COB e BOA. Ele não tem nenhum ponto aqui dentro em comum, ó. E se aqui tiver algum ponto, ele não pertence a esse aqui, ó. Então, eles não têm ponto em comum. O que eles têm em comum? Eles têm o segmento, mas o ponto em comum não. Beleza, pessoal? Começou a dormição. Assim. Ah, Deus me livre, doença. Então, significa que ele aqui é consecutivo e adjacente. Beleza? Vamos para a próxima? Questão 2. Pessoal, a questão 2, ela diz para nós o seguinte. Essa questão 2 é muito facinho. Quais dos ângulos abaixo são congruentes? O que é o ângulo congruente? É aquele ângulo que tem o mesmo vértice. Que tem no vértice dele tem o mesmo ângulo. Se um ângulo for de 10, o outro tem que ser 10. Se um for de 50, o outro tem que ser de 50. Aí eles são congruentes, ângulos iguais. Congruência significa iguais. Então, que tem o mesmo ângulo. Então, vamos olhar aqui. Olha as figuras. Você tem a figura A com o ângulo de 30, tem a figura B 70, C 20 e D 70. Então, quem é congruente aqui? Congruente é o B e o D. Por que eu sei que ele é congruente? Porque ele tem o mesmo vértice. O valor do vértice aqui é 70 e aqui também é 70, tá? Vamos ver como é que fica lá no exercício. No exercício para nós ficou assim, ó. Então, significa, pessoal, que o BOA ele é congruente ao DOE, porque o valor é o mesmo, tá? Questão 3. Determine o valor de x e verifique se os ângulos são complementares. Pessoal, lembra vocês? O que é o ângulo complementar? A soma de todos os meus segmentos tem que ser igual a 90 graus. Então, isso aqui, ó, tem que resumir no total de 90 graus. Isso aqui, ó, tem que resumir no total de 90 graus. Então, eu vou somar os dois e igualar 90, porque ele pede o valor do x e ainda verifique se ele é complementar. Tá ok? Então, vamos ver agora. Então, você vai pegar lá o 2x mais x menos 15, que é igual a 90. Espero que vocês, sétimo ano, já tenham estudado equações.
E equações, o que é equação? Equação quando você separa ela por dois membros e tem variáveis. Você tem que descobrir o valor daquela letra que você não conhece, que no caso aqui é o x. Eu não sei o valor do x. Então eu tenho que descobrir o valor dela. Que quando você descobre o valor do x, que você substitui na equação, tem que dar a igualdade, que no caso a igualdade tem que ser 90. Então, ó, e não esqueça, o valor do x é o número que está do lado. Se não tem número do lado, ele vale 1. Então aqui eu tenho 3x. Concorda comigo, sétimo ano? E aí, ó, aqui eu vou jogar para o outro lado somando. Ele não está subtraindo? Passa para o outro lado somando. 90 com mais 15, 105. Aí ele está multiplicando, passa dividindo. Toda fração é divisão. Dividir por 3, x é igual a 35. Pronto, encontrei. Letra B. A letra B você tem lá, ó, 3x menos 5 mais x mais 15 igual a 90. Então, ó, 3x menos 5 mais x mais 15 igual a 90. Ótimo, pessoal. Lembra que eu te falei? O valor da letra é o número que está do lado. Então, aqui eu tenho 4x, que é igual a 80. Por que 80? Porque, ó, vejam bem, pessoal. O que eu fiz aqui? Ó? 15, eu tirei 5, sobrou 10. Esse 10 vai para o outro lado subtraindo. 90 menos 10, 80, tá? Eu fiz um pouquinho direto aqui, mas vocês sabem, pode fazer passo a passo de vocês. 80 dividido para 4, x é igual a 20. Vamos para a próxima, pessoal? A próxima que nós temos é a letra C. E a letra C está bem aqui, ó. Você tem um ângulo de 50, tem outro ângulo de x mais 10, tudo igual a 90. Então, vai ser x mais 10 mais 50, que é igual a 90, tá? Por que, professor, que você só iguala a 90? Porque na questão, filho de Deus, ele falou que é complementar. Quando vocês ouvirem falar nessa palavra complementar, significa que a igualdade tem que ser igual a 90, tá? Depois nós vamos estudar outros ângulos. Aí, continuando, pessoal, então nós temos que x é igual, ó, aqui deu 60, 50 com mais 10, eu vou jogar para o outro lado subtraindo. Aqui, menos 60, x é igual a 30. Próxima, pessoal, a próxima que nós temos é a letra D, ó, x mais 10 mais x. Mesma coisa, então vai ficar x mais 10 mais x, tudo isso é igual a 90. X mais x, 2x. Aí joga para o outro lado subtraindo. 90 menos 10, 80. Que 80 dividido para 2, que é igual a 40. Toda fração é divisão, tá, pessoal? Aí tem que dividir. E a última que nós temos é 8x e 18. Então, você vai pegar 8x mais 18 também igual a 90, tá? 8x mais 18 também é igual a 90. Aí 8x é igual. Aí ele passa para o outro lado subtraindo. 90 menos 18, 72. Que x é igual. 72 dividido para 8, x é igual a 9. Por isso, sétimo ano, aqui está todas as correções das 2 semanas anteriores. Continue estudando. Um abraço a todos.